Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando esse grande tempo da festa de Deus na nossa vida, hoje celebrando o Domingo da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. No decurso do tempo do Natal, a igreja celebra algumas festas que visa aprofundar o mistério de Deus, Deus feito homem. Hoje recordamos de modo especial a Sagrada Família. Ora, com a chegada do menino Jesus, ela já havia se completado no dia do Natal. A presença do menino na sua singeleza, nascido na manjedoura, com a expressão do amor de que Deus ama profundamente cada um de nós, principalmente os pequenos, excluídos e marginalizados da nossa sociedade. Além disso, a dinâmica familiar de amor mútuo, bondade, mansidão e paciência é uma extensão do próprio amor que Deus tem por cada um de nós. O quarto mandamento, que é honrar pai e mãe, chama a atenção, cuidado, zelo. Vem logo após os mandamentos que se referem a Deus. Nesse sentido, a família ou ao mesmo tempo, deveria ser o primeiro lugar em que se faz a experiência de amar a Deus e ao próximo, como uma verdadeira escola do Evangelho, porque a família é a primeira escola da fé, a primeira educadora do lar. Portanto, mais do que seguir regras de bom comportamento, a festa de hoje nos recorda que a vida em família também tem suas raízes no mistério profundo de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos resgatar, colocar a nossa vida, colocar a vida da família como base. Como Deus é a rocha verdadeira e que a família deve se centralizar, estar direcionada a partir dessa realidade que Deus é o chão, Deus é a base, Deus é a rocha, mas que Deus é a cabeça também, que a família deve permanecer sempre ligada para ter força, coragem para continuar a vida, enfrentando o desafio, as dificuldades que vão encontrando hoje. Na primeira leitura, que é uma explicação do quarto mandamento, os destinatários do autor são, portanto, os filhos adultos, como se observar na recordação de respeito ao pai, respeitar o pai na velhice, onde está idoso, a terceira idade, que muitos encontramos por aí, muitos pais abandonados, afastados, por falta de cuidado, de zelo, de carinho, de aproximação dos filhos. A família, o casal nasce sozinho e muitas vezes termina sozinho, porque os filhos, cada um se direciona para uma situação em realidade diferente, ou casamento, ou trabalho, e termina deixando os pais abandonados sozinhos, exigindo essa falta de cuidado, de zelo, de aproximação. A prole é incumbida da tarefa portanto, de exercer as obras de misericórdia em favor dos pais, que vem a questão do respeito, a dedicação, em amparo, inclusive também na situação material de ajudar, de ter olhar, ter cuidado, para não deixar os pais também passarem necessidade, ser privado da necessidade, a paciência e caridade. O mandamento do amor aos pais é acompanhado por uma promessa, vida longa, de todos aqueles que procuram fazer o bem, que procuram realmente fazer o bem, principalmente aos pais, à família. Contudo, esse benefício não é único. Há o perdão também dos pecados, a abertura de realmente acolher e de o filho também receber o perdão de Deus diante de suas boas obras, de suas boas atitudes em relação aos pais. A garantia do ser atendido através das orações, dos pedidos que os filhos fazem em direção a Deus, e de ter a alegria dos próximos filhos diante da atitude, do zelo, do cuidado que eles tiveram ou têm também para com seus pais. Preocupar-se com os pais, dando-lhe a assistência necessária, assegurar que Deus não se esquecerá do filho que lhe
presta o devido cuidado, né? Que está sempre atento e que acompanha, que passa a expressar o carinho, o amor, a solidariedade, a compreensão e a acolhida para com os seus pais. Também nós vimos no Salmo de hoje, que é o Salmo 127, 128, ele também retrata as consequências para o homem quando ele se dispõe a temer a Deus, a reconhecer Deus como a referência maior do nosso Pai espiritual. Viver do próprio trabalho e ser abençoado como uma boa esposa e também com vários filhos. Se a primeira leitura enfatizou a bênção de Deus enquanto consequência do respeito aos pais, o Salmo apresenta também o temor do Senhor como fundamento para ter uma família abençoada. O homem que o teme garante bênção cotidiana para si e também para os de sua casa. Se a primeira leitura e o Salmo também apresentaram algum aspecto da dimensão teologal, da vida, da família, a segunda leitura também dá um grande salto, né, de qualidade nesse sentido. Ela estabelece, portanto, o seu fundamento em Cristo, o Verbo de Deus encarnado. Nessa linha, Paulo mostra aos Colossenses que o modo de agir na vida comunitária tem raiz no próprio Cristo como fundamento, como ponto inicial na vida do cristão. Como o Senhor vos abençoou, assim perdoai, né? Como o Senhor perdoou, assim também perdoai vós também. Mas adiante o apóstolo também reforça essa ideia quando ele diz: tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Além disso, as relações em família são, portanto, direcionada, cristalizada pela expressão no Senhor. Dessa forma, a solicitude da esposa, o amor do marido e a obediência dos filhos e o respeito dos pais para com eles também vai fortalecendo e solidificando cada vez mais o convívio da família, para que a família possa realmente ter uma base sólida e viver na paz, no aconchego, no amor e na harmonia. O Evangelho de hoje, ele narra um momento dedicado, vivido pela Sagrada Família, a fuga para o Egito, motivada pela perseguição de Herodes. Assumindo a condição humana, o Verbo encarnado também foi inserido nas tragédias inerentes a ela. A constante mobilidade daquela família demonstra, portanto, a situação de instabilidade e insegurança. A primeira desloca-se a Belém devido ao recenseamento. Depois, em seguida, foge da perseguição de Herodes. Por fim, a ida a Nazaré por medo do filho de Herodes, que governava a Judéia. Em todos os tempos, a vaidade e o medo impostos pelos poderosos tiram a paz, a harmonia, sobretudo das pessoas mais simples, nas vicissitudes enfrentadas pela Sagrada Família. A palavra nos ensina que o Verbo de Deus também experimentou as dificuldades, os desafios da humanidade. Outro ponto importante são as profecias. Mesmo em situações desastrosas, adversas, o desígnio de Deus prossegue seu caminho e dá também um novo significado aos acontecimentos da vida do ser humano, principalmente no seio da família. A festa de hoje nos convida
a refletir sobre a vida em família, olharmos um pouco para a nossa família, para as nossas atitudes, a nossa convivência, o nosso relacionamento, mesmo esta sendo uma realidade multifacetada. A palavra de Deus nos oferece importantes lições para uma convivência familiar enraizada em nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira leitura, portanto, recorda um tema fundamental nos dias atuais de hoje. Cuidado para com pais na velhice. Atualmente observa-se muito a falta de paciência para com os pais idosos na sua velhice, seja por demandarem cuidados especiais, seja para diferentes mentalidades. Em diversos casos há a tentação de deixá-lo de lado, o que reflete a cultura do descarte, do abandono, do sem valor, muito em voga na sociedade. Ora, os idosos são fonte de sabedoria, conhecedores da história familiar. Por isso, convém aproveitar o tempo com eles para conhecer mais as próprias raízes. A experiência da vida é uma escola, né? E quando realmente os filhos procuram ter essa convivência, essa aproximação maior com os pais, com certeza vão aprendendo com a vida, a viver, a enfrentar os perigos, desafios da vida. Além disso, quando vier a doença ou a falta de lucidez, convém enxergar neles a presença de Cristo. Todas as vezes que fizesse isso, a um desses pequeninos, mínimos, né, que são meus irmãos, foi a mim também que eu fizesse. Porque Deus olha para as nossas ações, para as nossas boas obras, para as nossas atitudes. A segunda leitura também nos leva a refletir sobre como uma família vive em Cristo. Uma das dimensões que Paulo ressalta é, portanto, o perdão. Devido à falta deste, muitas famílias se desintegraram, se afastaram, se desfazeram, sem a disposição para perdoar os pequenos defeitos. A convivência não vai muito longe. Há casamento que quase implodem pela não compreensão das faltas cotidianas. Ora, uma pessoa não apenas ela se casa com as qualidades do outro, mas também ela se casa com os defeitos do outro, sem contar que existe também aquela pessoa que espera que o amado ou a amada lhe dê o paraíso na terra. Perdoar uns aos outros como Cristo perdoou, é sinal da presença do Senhor na vida daquela família. Vale também ressaltar que o amor também é sacrifício, expressão de sacrifício, de vida, de dedicação. Basta olhar para o crucificado que nos amou até o fim, até as últimas consequências. Além disso, muitos querem só o bom, só receber a graça, né? O benefício e não o ônus, né? Também poder realmente colaborar, contribuir. De fato, há pais, filhos e irmãos que só interessam pelo que o outro tem a oferecer e não pela pessoa que é. É uma situação típica em famílias cujo ônus do cuidado com os pais doentes recai nos ombros de apenas um dos filhos. Por outro lado, quando chega a hora de repartir a herança, os demais reivindicam sua filiação. Nesse momento, todo mundo se lembra que é filho, né? Mas na hora do socorro, na hora da solidariedade,
de ajudar, de estar presente, de ser força viva, de amor, de aconchego, de cuidado, aí desaparece. Mas na hora da partilha, da divisão, ele reconhece que são filhos nesse momento, né? A descrição da Sagrada Família nos recorda a importância do silêncio. Nesse mundo cheio de ruído, cheio de comunicações adversas, ele é uma virtude. Por outro lado, há um silêncio que chega a ser incômodo. Trata-se daquele em que cada um está diante da tela do celular. Isso é fatal na realidade familiar. Todos olham para as telas, mas ninguém troca olhares com os outros. Inclusive, em algumas famílias, o aparelho funciona como uma espécie de babá eletrônica, que vai realmente acomodando, consolando o filho, né? Os pais não querem ter mais também essa preocupação, gastar tempo com o seu filho, com sua filha. Entregue a criança para que ela pare de importunar. Os medievais diziam: onde está o olhar, aí está também o amor, o cuidado, o zelo, que exige tanto da parte dos pais para com os filhos, quanto também dos filhos para com o pai. Isso tem desaparecido muito das nossas famílias hoje. Desse modo, para onde os pais e os filhos voltam seus olhares? Se esse é dirigido a tantos lugares, menos para os membros da família. Alguma coisa está errada. Por meio do olhar, dos pequenos gestos, enfim, percebe-se para onde se dirige o afeto da pessoa. O Evangelho de hoje nos recorda uma questão sensível à realidade da família migrante. O Papa Francisco assim se expressa: o Evangelho não dá informações relativas ao tempo que Maria, José e o menino permaneceram no Egito, mas certamente tiveram de comer, encontrar uma casa, um emprego. Não é preciso muita imaginação para preencher o silêncio do Evangelho. A tal respeito, a Sagrada Família teve que enfrentar problemas concretos, como todas as outras famílias hoje também encontra, né? Como muitos dos nossos irmãos migrantes que ainda hoje arriscam a vida, pressionados pela desventura e também pelo grito da fome. Nesse sentido, a palavra de Deus interpela não apenas o tradicional núcleo familiar, mas também a grande família social, responsável para que todos tenham a sua dignidade respeitada, não apenas em âmbito material, a questão do lar, a questão do trabalho, né, a sociedade, a vida em comum e a partilha, mas também numa sadia convivência regrada de amor e respeito. Portanto, celebrar a festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, realmente se colocar nessa dimensão de estar atento para reviver, avaliar também como está a nossa vida, como está a nossa convivência, o nosso dia a dia, o nosso relacionamento e a nossa aproximação, a nossa dedicação com a nossa vivência com os nossos pais, né? O que precisa ser transformado, o que precisa ser renovado, como cidadão, como cristão, que procuramos alimentar da grande força que é a palavra de Deus, que é a Eucaristia, para a gente realmente viver essa dimensão da partilha, da solidariedade, do amor, e principalmente com a nossa convivência, com o nosso dia a dia, com a nossa família. Que Deus os abençoe e proteja a todos,
a todos os nossos irmãos e irmãs, já desejando assim um ano de muita paz, de muita felicidade e de que possa viver uma convivência melhor com as suas famílias, seus pais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.